Você sabia que a Bíblia que você conhece hoje foi moldada por interesses políticos por volta do século IV, criada por Constantino, o imperador que uniu Roma, e que era um homem terrível, um assassino, uma pessoa que gostava de torturar pessoas? Nesse momento da história entrou em ação a influência de Helena, mãe dele, que o convenceu que o cristianismo era a ferramenta perfeita para obter vantagens políticas e controle absoluto sobre uma Roma que estava dividida naquela época. A Helena foi transformada em santa pela Igreja Católica. E Constantino, de santo, não tinha nada. Para garantir seu trono e eliminar qualquer ameaça, ele mandou executar o próprio filho Crispo, sufocar sua esposa Fausta, e com as mãos sujas de sangue, ele matou o sogro dele, o cunhado dele, enfim, um monte de gente para poder ter esse poder que ele queria. E ele era tão mau que ele criou um suplício para as mulheres fofoqueiras, que consistia em fazê-las beber chumbo derretido. A morte era instantânea, mas através de muita dor. Esse homem reuniu todas as autoridades que haviam dentro do cristianismo primitivo, escolheu dentre eles aqueles que interessavam a mensagem que ele queria passar para configurar o novo governo do Império Romano, destituiu todos aqueles que estavam interessados apenas em caridade, em práticas espirituais, e fez com que fosse imposta a Bíblia que você tem na sua casa, que era diferente, é claro, da Bíblia de Marcião, que era a primeira Bíblia escrita no tempo de Paulo de Tarso. Não se iluda, estou falando de fatos históricos. Nós vamos entrar mais profundamente nesse assunto para quem se filia à nossa igreja. Isso aqui é um vídeo apenas para o visitante, para a pessoa que quer conhecer a verdade sobre a religião. E por isso Jesus não tinha religião nenhuma, né? Não existe nenhum momento da Bíblia em que Jesus mencione essa palavra. Então, qual a finalidade de uma igreja? A finalidade da igreja é a prática da caridade. Isso significa que ela não vai ter religião, vai se dedicar a ensinar a verdade que Jesus ensinou e que está na Bíblia de Marcião, que era uma Bíblia anterior, e vai incentivar você a ajudar pessoas necessitadas, que era o que Jesus queria. Toda a finalidade da igreja é a caridade. Como você já deve ter visto em outros vídeos nossos aqui. E Constantino, com as mãos sujas de sangue, criou o Concílio de Nicéia no ano 325 depois de Cristo. E aí foram ditadas as condições para haver essa religião, essa nova religião no Império. E isso reuniu tudo que havia de autoridade do tempo primitivo do cristianismo. E a primeira coisa que ele fez, o objetivo principal dele, era sufocar as visões antigas que ameaçavam essa união. Séculos antes, um líder chamado Marcião havia criado o primeiríssimo cânone, a primeira Bíblia, que rejeitava totalmente o Deus do Antigo Testamento, pois Jesus pregava um Deus Pai e não um Deus assassino. E aí, no Concílio de Nicéia, as ideias de Marcião foram enterradas de vez e uma nova Bíblia oficial foi imposta para servir aos interesses do Império Romano. A história real por trás do poder é muito mais profunda do que te contaram. O que você acha dessa aliança entre fé e política? Deixe seu comentário aqui embaixo e me siga para as verdades ocultas. Os vídeos mais profundos, destinados apenas aos membros da nossa igreja, passam os fatos de forma mais segmentada para esclarecimento total. Esse vídeo aqui é um vídeo introdutório para o visitante que pergunta como é que é a Igreja da Ciência Divina, como é que é uma igreja virtual, sem religião, seguindo os ensinamentos de Jesus estritamente.
Ontem, quando eu criei o vídeo de ontem, por distração, eu mencionei as Bíblias. E alguém me questionou, perguntando: o senhor falou as Bíblias porque existe mais de uma Bíblia? Sim, existe mais de uma Bíblia. Existe a Bíblia que foi criada originalmente, que cita apenas Jesus e não os costumes judaicos, cita os ensinamentos de Jesus como eles foram de fato dados, e não as corrupções que o tempo fez aparecer sobre o que Jesus mencionou, né? E essa Bíblia, criada por Marcião, que era amigo de Paulo de Tarso, foi destruída por Constantino, porque não interessava para ele uma Bíblia que ensinasse a você padrões espirituais, que falasse de um Deus Pai, que era completamente diferente daquele Deus abusado do Velho Testamento, que mandava assassinar civilizações inteiras, né? Não interessava isso para Constantino, ele próprio um assassino, que seria recriminado por esse Deus Pai e perfeitamente aceito por aquele Deus do Velho Testamento, que mandava assassinar cidades inteiras, mulheres, crianças e até mesmo os animaizinhos de estimação, os chamados pets, né? Esse Deus do Velho Testamento será estudado quando você ingressar na nossa igreja. Este é um vídeo apenas inicial para que a pessoa que não conheça as verdades possa realmente começar a conhecê-las e entender o Pai, o Deus verdadeiro, o Deus amor, pregado por Jesus. Constantino, esse assassino, né, matou muita gente para conseguir reunir novamente o Império Romano. E aí ele transferiu a sede do Império, a capital, que era em Roma, para uma outra cidade que ele criou em nome e em homenagem a si mesmo e que se chamou Constantinopla. Jesus chamava Deus de Pai, né? Você verá a descrição verdadeira, a descrição dos tempos antigos, da Bíblia primitiva, no tempo de Paulo de Tarso. Essa Bíblia que você tem na sua casa foi escrita depois do Concílio de Nicéia, cerca do ano 325 da era cristã. Portanto, mais de 300 anos após Jesus. Agora pense um pouquinho. O que você se lembra do teu vovô, do teu bisavô de 100 anos atrás? Eu, por exemplo, eu não sei nem direito o nome do meu bisavô. Eu sei que ele viveu 104 anos, portanto morreu pouco antes de eu nascer. Mas eu sei muito pouco, só sei o que minha mãe me ensinou. E você se lembra de alguma coisa? Você sabe quem o teu bisavô amou? Quantos filhos ele teve? Qual o nome do cachorro dele, do cavalo dele? Enfim, o que você sabe sobre um homem 325 anos depois que ele foi crucificado? Difícil, né? Agora, a Bíblia de Marcião era bem mais perto da vida de Jesus e era bem mais antiga do que a Bíblia que você tem na tua casa, imposta por Constantino. Então é essa que te interessa quando você quer conhecer os verdadeiros ensinamentos de Jesus. E Jesus dizia: buscai a verdade e a verdade vos libertará. Você está disposto a encarar a verdade? Se está, inscreva-se em nossa igreja. Você é bem-vindo, você é bem-vinda, e você estará estudando o que há de verdadeiro na civilização cristã. Porque nós nos pautamos no que resta da Bíblia de Marcião, que tentou ser destruída por Constantino, porque não convinha a ele, por causas políticas, né? Não convinha falar de um Deus Pai, convinha falar de um Deus que era guerreiro e que mandava seu povo invadir outros povos e trucidar todos que estavam lá. Não só os guerreiros, como as mulheres, as crianças e até os pets. Como você verá, nós temos citações bíblicas da Bíblia de Constantino mencionando esses fatos. Porque para ele isso era heróico. Para você não. Lembre-se, igreja tem por função a caridade. Fala de Deus Pai. E você é muito bem-vindo em nossa igreja. Procure a seguir
Nós temos aqui um link de uma de nossas páginas na internet. Entre lá, se informe, se filie. Assim que você se cadastrar, entraremos em contato com você e você vai receber os ensinamentos verdadeiros, tá bom? Seja bem-vindo, seja bem-vinda.